Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à terceira aula da nossa oficina de horta online da Escola Estadual Dorival de Barros Gomes. Antes de começar essa aula, eu só queria deixar avisado para vocês que na quinta-feira da semana passada a gente fez a entrega dos materiais para realizar as atividades propostas nas aulas 1 e 2. E quem não conseguiu pegar os materiais na quinta-feira é só mandar mensagem pra gente no grupo do WhatsApp ou pra mim no meu número individual, que a gente marca um novo dia e um novo horário pra gente se encontrar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre duas maneiras fáceis de como a gente consegue reproduzir as nossas plantinhas. A primeira delas eu acredito que seja a mais conhecida, que é a partir da germinação de sementes. A maioria das plantas produzem frutos que produzem sementes. Então, por exemplo, ao comer uma melancia, uma maçã, uma goiaba, você pode ver que dentro delas tem sementes. E essas sementes podem ser plantadas. Assim como dentro do quiabo cru ou de outros legumes também tem sementes e essas sementes também podem ser plantadas. Muitos de vocês já devem ter feito o teste do feijão, por exemplo, que é pegar o feijão cru mesmo, como ele vem no saquinho do mercado, e colocar ele no algodãozinho. Ele brota muito rapidinho e aí você pode transplantar ele para um vasinho e ele vai ir crescendo cada vez mais. Esse quiabo aqui, eu deixei ele secar para poder deixar as sementes dentro dele no ponto certinho para poder plantar. Então, olha só, se você abrir ele, as sementes estão aqui dentro. Essa pimenta preta, ela dá em um arbusto muito lindo. Olhem só, nesse arbusto dá bastante pimenta. E ela é uma delícia para fazer molho ou deixar em conserva para comer com a comida. Então eu fui lá, colhi a pimenta e aí eu abri ela. Dentro dela vocês podem ver que tem bastante sementes. Ó, aqui eu tirei essa sementinha de dentro dela com a pinça. E aí vocês, para plantar, vocês vão tirando semente por semente para colocar na terra. Mas, primeiro, é bom deixar o fruto secar um pouco, porque essa semente aqui ainda tá verde. Então, se você plantar ela assim, existe uma grande possibilidade de ela não nascer. Então, deixem esperar um tempinho, assim como foi feito com o quiabo. E outra coisa, tomem cuidado, porque essa pimenta ela é muito forte. Então, se você manusear ela com os seus dedos, provavelmente seus dedos vão ficar ardendo bastante. E tomem cuidado também para não manusear e depois colocar o dedo nos olhos, porque aí vocês vão ter um grande problema. Uma outra possibilidade de onde encontrar sementes, dentro de muitas possibilidades, né, que a gente tem, é quando você está andando na rua e você vê uma árvore que está dando sementes. Na verdade, você provavelmente vai encontrar primeiro o fruto e aí dentro dele você vai encontrar as sementes. Mas para você plantar essas sementes, você não pode colher o fruto sem estar seco na árvore, porque senão vai acontecer a mesma coisa que eu falei sobre a pimenta. As sementes dentro deles vão estar verdes. Então você precisa, por exemplo, você viu um fruto numa árvore, aí você vai esperar ir passando de novo naquele lugar até você ver que o fruto está seco, porque aí as sementes dentro dele, quando você colher, vão estar prontinhas para poder serem plantadas. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de duas árvores nativas que eu encontrei numa praça e que eu colhi os frutos secos para poder plantar as sementes que tem dentro deles. Uma dessas árvores é o jacarandá mimoso e a outra é o mulungu. Então, olhem só, esse é o fruto seco que eu colhi do jacarandá mimoso. Dentro dele, se você abrir, você vai ver as sementes dentro dele. Essas são as sementes do jacarandá mimoso. Então, eu peguei as sementes e plantei num recipiente, seguindo aqueles processos que a gente aprendeu na aula passada. E olhem só, a muda cresceu, olha como ela ficou linda. Essa é uma mudinha pequenininha do jacarandá mimoso. Esse aqui é um fruto que eu colhi ele seco
em uma árvore de uma espécie que se chama mulungu. A mesma coisa serve para o fruto dessa espécie. Se a gente abrir esse fruto, a gente vai ver que as sementes estão dentro dele. Tem várias sementes que parecem uns feijõezinhos. Olhem só o mulungu, depois de plantado, a mudinha dele. Uma outra possibilidade que eu achei muito legal de conhecer é plantar mudinhas de araucária a partir do pinhão que a gente compra no mercado. A araucária é uma árvore nativa brasileira também. Ela dá uma árvore gigante, ela fica uma árvore gigante e muito linda. E para plantar ela é bem fácil. É só pegar o pinhão que a gente compra no mercado, mesmo do jeitinho que ele vem, e aí colocar ele com a ponta virada para baixo e enfiar na terra. E aí daqui um tempo, regando todos os dias, você vai ver que vai nascer uma mudinha muito linda, que é essa aqui, ó. Na hora de plantar essas sementes, algumas sementes preferem ficar mais numa posição em maior profundidade na terra, outras preferem ficar um pouco mais perto da superfície. Algumas sementes demoram bastante tempo para crescer, outras são muito rápidas, como por exemplo o feijão. Mas se depois dessa aula você teve uma ideia de plantar algum tipo de semente que você conseguiu, fala lá no grupo, a gente pode conversar sobre cada uma especificamente para a gente poder entender a especificidade de cada uma, porque uma planta é muito diferente da outra. Todas as sementes que você coloca na terra, você tem que ir regando todos os dias, mesmo antes dela começar a nascer. E depois que ela começar a nascer, continuar essa rega todos os dias. Então, caso você se interesse, existe a possibilidade também de fazer mudinhas com sementes vindas de árvores que você for encontrando pela rua. Essas mudinhas você pode tanto levar para lugares onde você sabe que está acontecendo reflorestamentos ou até plantar numa praça. Quando alguma planta nossa dá flor, a gente pode esperar, aguardar um pouquinho, é bem capaz que essa flor, depois de um tempo, vire um fruto. E depois de um tempo, se você esperar esse fruto secar, dentro dele existe uma grande possibilidade de você encontrar sementes também que você pode plantar. Cada planta é diferente uma da outra, né? Inclusive existem frutos que não dão sementes, mas existe uma grande possibilidade de você conseguir encontrar as sementes desse jeito. Então, a gente sempre pode ir tentando. Enfim, as possibilidades de conseguir sementes são muito grandes. A outra forma de reprodução das plantinhas que a gente vai falar aqui é uma que se chama estaquia. Muitas plantas a gente consegue reproduzir a partir da estaquia. A estaquia é bem simples. É só pegar e fazer um corte em algum dos ramos da plantinha que você quer reproduzir, ou seja, fazer uma nova muda dela. Esse ramo também é chamado de estaca, por isso o nome estaquia. Essa estaca eu peguei de uma mudinha de manjericão que eu tenho aqui, então ela tá aqui. E aí agora, para você reproduzir ela, o que você vai ter que fazer é deixar ela num copinho com um pouco de água. E aí você vai esperar um tempo. Cada planta é de um jeito, cada planta vai demorar um tempo específico, mas você vai ir esperando e trocando essa água onde ela tá a cada 2 dias, porque senão apodrece, e aí você depois de um tempo vai ver que as raízes vão ter crescido daqui de baixo da plantinha. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é uma estaca de manjericão e uma estaca de guaco que eu coloquei no copinho com água e elas ficaram aproximadamente 2 semanas. E aí, olha só. E esse aqui é o guaco. Então você vai deixar elas ali, as estacas ali no copinho com água, e quando você vê que as raízes já estão bem consistentes, aí você vai passar para um vaso, seguindo aqueles procedimentos da aula 2.
não são todas as plantas que a gente consegue reproduzir por estaquia. Eu mesma não sei quais todas que dá para reproduzir por estaquia, quais não dá para produzir por estaquia, mas eu sempre vou tentando e vale muito a pena. Sempre que eu passo em algum lugar que eu vejo uma planta que eu acho muito bonita, eu peço um pedacinho, uma estaquinha dela para a pessoa que cuida dela e aí eu tento na minha casa. Às vezes dá e às vezes não dá, mas sempre vale a pena tentar. Na minha casa eu tenho algumas mudas que eu fiz assim, que são plantas maravilhosas hoje. E é isso. Como nas outras aulas, quem se interessar pelos materiais dessa aula para desenvolver as atividades ou das últimas aulas, pode entrar em contato com a gente ou pelo grupo do WhatsApp da Horta ou pode mandar para o meu número individual também. E aí a gente vai marcar uma data e um horário que vocês possam ir para a gente se encontrar lá na escola, seguindo os protocolos de segurança da pandemia. E aí eu entrego o material para vocês. Eu também tenho algumas sementes que eu posso compartilhar com vocês. E aí eu vou mandando também lá no grupo pra gente ir se comunicando e vendo quem quer, quais querem. Quem tiver plantinhas em casa também, manda foto lá no grupo, que aí a gente pode ir vendo juntos quais que a gente consegue fazer a reprodução a partir da estaquia e quais a gente não consegue. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ideia, é só mandar mensagem lá no grupo, no nosso número ou no meu número individual, enfim, a gente vai se comunicando. Muito obrigada por assistirem a essa aula de hoje e eu espero vocês na aula que vem.